O autoconhecimento é a única e verdadeira base para você ter liberdade psicológica. Quando eu estou falando sobre liberdade psicológica, é você ter liberdade de ser quem você realmente é. Nos grupos, com seus amigos, no seu relacionamento, com a sua família. Parece meio maluco eu falar isso para você, mas muita gente cria uma máscara, cria uma persona. Alguém que vai ser aceito, que vão gostar, alguém que se encaixa e alguém que geralmente esquece de si mesmo. Eu me chamo Lourenço Lima, sou psicólogo clínico, mentor e autor do livro Os Códigos da Transformação. E nesse vídeo eu vou falar sobre as bases da liberdade psicológica, para que você se torne livre, porque às vezes as grades que nos cercam são criadas pela nossa própria mente e pelo que nós acreditamos que temos que fazer ou que temos que ser para ser aceitos. Esse desejo de aceitação social, essa forma com que nós nos apresentamos ao mundo, quando há uma disparidade com quem realmente somos, isso traz danos severos para o seu corpo, para a sua mente e para a sua vida. E eu vou tocar nesses pontos hoje, iniciando por Carl Rogers, o pai da psicologia humanista, uma das minhas bases na psicologia. Em certa época ele estudou as pessoas que tinham características de pessoas super saudáveis. Então, pessoas que não tinham muitos traumas, que não tinham muitos problemas, que pareciam ter uma vida mais plena, foram estudadas por ele e ele descobriu algumas características e, entre elas, um padrão. As pessoas que tinham alto índice de liberdade psicológica e de felicidade, elas tinham praticamente a mesma projeção, ou seja, quem elas eram internamente eram quem elas mostravam para o mundo. Rogers chama isso de congruência. E ele fala muito mais na sua teoria, mas nesse vídeo vamos focar nesse ponto porque é o mais importante. A tua congruência vai ser a forma com que tu pensa, sente e acredita, e assim tu se apresenta para o mundo. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que pensa uma coisa, acredita profundamente e não faz. E existem vários níveis desse não faz. Existem níveis de que a pessoa simplesmente não faz porque ela quer se adequar. Ah, eu não faço isso porque talvez aquela pessoa não vai gostar de mim. E existe um nível que é ainda mais profundo, que é eu não faço isso porque eu não consigo, mas é o que eu acredito. Isso gera muita frustração e Carl Rogers fala que a incongruência é que leva à infelicidade e a infelicidade leva as pessoas a fazer terapia para buscar ajustar essas incongruências e o que ele chama de tendência atualizante ou sabedoria organísmica volta a fluir normalmente e a pessoa tem um nível maior de congruência. O nível de congruência 100%, 100% do que eu sou, eu apresento, é um pouco raro nos dias de hoje, mas não vamos colocar isso como uma utopia, porque não quer dizer que a pessoa faz tudo certo ou ela é perfeita porque ela é 100% congruente. A gente vê, às vezes, um jovem muito rebelde, um adolescente, por exemplo, mas que tem certas convicções que depois podem mudar com o tempo. Mas ele encara o mundo e fala, é isso que eu acredito, é isso que eu quero. Então ele é movido por uma força muito diferente. Por mais que ele reflita depois e mude a postura dele, se ele consegue manter um nível de congruência durante a vida, ele certamente vai ser uma pessoa notável. O que não podemos é nos enclausurar em uma ideia fixa e acreditar que é a única ideia e que nós não podemos melhorar e nós não podemos evoluir. Mas um dado muito interessante para vocês é o seguinte, que pesquisas recentes em psiconeuroimunologia verificaram que as pessoas que têm muitos problemas com incongruência, ou seja, as pessoas que não conseguem apresentar ao mundo quem elas realmente são, isso traz muitos malefícios para o corpo. Então, vamos resumir essa parte. Pesquisas recentes em psiconeuroimunologia mostraram que a incongruência traz danos graves ao corpo. É isso mesmo. O que acontece? Quando você fica apresentando para o mundo uma versão que não é a sua, você gasta uma grande quantidade de recursos cognitivos. E quando eu falo de recursos cognitivos, é, por exemplo, a atenção, a energia, a produção hormonal, tudo isso vem da nossa cognição. Ou seja, se eu sinto um medo aqui agora,
É normal, por exemplo, sei lá, se aparece um cachorro raivoso vindo atrás de mim. Então, o meu hipotálamo vai mandar uma mensagem para as glândulas suprarrenais para produzir muita adrenalina para eu conseguir correr. Meu sangue vai para os braços, para as pernas, e eu vou conseguir fazer coisas que normalmente eu não conseguiria se não estivesse com essa descarga de adrenalina. Então, isso é um recurso cognitivo que está à minha disposição. Agora, se o tempo inteiro eu me exponho a um medo, é como se, isso aí não é mais um medo, é algo controlado. Então, o hipotálamo começa a controlar mais essa produção. Então, isso é um exemplo, mas é exatamente parecido com isso que acontece quando você é incongruente. Ou seja, o tempo inteiro você está mostrando quem você não é. E isso consome uma grande quantidade de energia porque isso gera um conflito interior. Você não está sendo autêntico. E não ser autêntico custa caro. Por quê? Porque essas pesquisas de psiconeuroimunologia mostraram que a pessoa começa a produzir muito cortisol. Ou seja, cortisol é um hormônio, às vezes, mal interpretado, sabia? Cortisol, a pessoa é o hormônio do estresse. Sim, ele produz estresse, mas ele produz movimento. Uma pessoa que está com cortisol muito baixo, por exemplo, ela fica sem ânimo. Vamos fazer não sei o quê. Depois eu faço. Vamos fazer não sei o quê. Não estou afim. Com cortisol, a pessoa se movimenta. Agora, cortisol alto o tempo inteiro gera um estresse muito grande e esse estresse muito grande vai acarretar em uma bomba hormonal no teu corpo. Porque uma pessoa que está o tempo inteiro estressada, ela está o tempo inteiro tensa, ela está fazendo com que o corpo gere certas tensões e a partir disso algumas toxinas são colocadas no sangue para que a pessoa continue sentindo isso. Então, a pessoa pode ter problemas de gastrite, úlceras e outras toxinas que são colocadas no sangue. Então, imagina uma pessoa o tempo inteiro estressada porque ela tem que manter um conflito interior para se apresentar às pessoas. É como se ela estivesse levando uma vida falsa. A minha vida é uma fraude, por isso eu tenho tanto estresse. Mas eu tenho que manter isso, porque senão essas pessoas não vão me aceitar, porque senão aquele grupo não vai gostar de mim, porque senão talvez o meu chefe não me valorize. E isso é uma falsa ilusão. Por quê? Porque a pessoa está sustentando relacionamentos que não existem. No fundo, não existem. Se você parar para pensar, e agora eu quero que você reflita, você que está me ouvindo, todos os teus relacionamentos que foram realmente duráveis, que foram incríveis, aqueles teus melhores amigos, eles sabiam quem você era. Porque você manter um relacionamento de longo prazo sendo quem você não é muito complicado. Então, é como se ao tempo inteiro você estivesse numa panela de pressão e uma hora você explode e quer ser quem você realmente é. Não estou falando que, Lourenço, eu tento ser uma pessoa melhor. Ótimo. O autoconhecimento é a base para a tua transformação. Não vem com um papinho de desafio de 21 dias aqui ou alguma coisa ali que você realmente vai fazer uma grande transformação na sua vida. Você tem que se autoconhecer, as raízes daquele comportamento, por que ele existe, por que ele atua, com quem ele atua, ou seja, você tem que se conhecer para entender a razão, o motivo pelo qual aquilo existe na sua vida. E aí você pode fazer o que na psicologia chamamos de ressignificar. Dar um sentido diferente àquele propósito e de uma forma melhor para os tempos atuais da sua vida. Então, a partir do momento que você começa a entender que relacionamentos duráveis requerem autenticidade e que os relacionamentos que você fracassou, que você não teve um nível alto de autenticidade, eles não duraram, você começa a perceber, peraí. Então, muita coisa na minha vida pode estar sendo sabotada por mim mesmo, porque eu acho que se eu não for autêntico, as pessoas não vão gostar de mim. Então eu estou vivendo em grupos que conhecem uma versão de mim que não sou eu. Ou seja, e se no momento eu quiser ser eu mesmo, o que é que vai acontecer? Exatamente isso. Então é muito melhor você ter um ciclo de amizade às vezes menor, mas com pessoas que têm um nível de afinidade real com você, e você ter grupos de pessoas que você vai poder contar com elas e elas contarem com você, porque existe uma reciprocidade emocional, psicológica. Muitas vezes hoje em dia isso é muito comum, né? A afinidade ou a dissonância
política. Então, imagina você não poder falar o que você acha da política, você não poder falar o que você acha das coisas, porque aquela pessoa pode não gostar. Se você vive assim, você vive numa prisão. Aí vem o começo do vídeo. A liberdade psicológica, a base sólida dela é o autoconhecimento. Por quê? Porque ter liberdade psicológica é você poder ser quem você é. Então, não queira... Ai, Lourenço, é porque, sei lá, no lugar que eu frequento, a pessoa tem que ser mais calma. E eu sou muito estourado. Mas isso é uma transição boa na tua vida. Tu quer ser uma pessoa mais calma? Então o autoconhecimento vai te ajudar. Não ser quem você é diferente, porque imagina assim, ó, Carl Rogers falava que cada pessoa possui uma sabedoria organísmica. E essa sabedoria é única de cada pessoa. E ela já existe de maneira inata, ou seja, você, antes mesmo de você nascer, você já tem ela. A Bíblia também fala sobre isso, que você tem um nome antes mesmo de você nascer e que Deus conhece o teu nome. Isso quer dizer o quê? Que você tem uma particularidade. Uns vão chamar de essência, outros de consciência, outros de espírito, não importa. Mas você começar a se conhecer e se relacionar consigo mesmo através da meditação, do autoconhecimento e da terapia, vão fazer com que você seja muito mais pleno e muito mais feliz na sua vida. E isso, sim, é importante. Então, existe uma lei que atua em vários grupos, e essa lei existe para todo mundo, que a partir do momento que você mantém uma versão que você não é, você tem um maior sentimento de culpa e um maior sentimento de rejeição. É como que você inconscientemente pensasse, peraí, eu tô aqui com esse pessoal, pode ser que eles gostem de mim, mas eles gostam de mim ou da versão que eu mostro para eles? Será que se eu fosse eu mesmo aqui, isso aconteceria? Então é como se você tivesse, de forma inconsciente, um sentimento de rejeição. E esse sentimento de rejeição faz com que você se sinta triste, se sinta como uma fraude. Então, apenas você cultivando o autorrespeito por si mesmo e o autoconceito, você vai conseguir explorar as autênticas relações. Lourenço, como é que eu faço para desenvolver o autorrespeito e o autoconceito? Primeiro, quem você é. Você tem que saber quem você é, onde você quer chegar e como você vai fazer isso. Então, quando você fala, peraí, quem eu sou? E você não sabe a resposta, você precisa de meditação, você precisa de terapia, você precisa se inscrever aqui nesse canal, você já está até agora, e se você não se inscreveu, já se inscreve, que sempre vai ser um conteúdo semelhante a esse para te despertar, para te ajudar a enxergar coisas que muitas vezes você não vai ver em outros canais, em outros lugares, com a mesma profundidade que eu estou conversando aqui com você. Então, o autoconceito é como se fosse um critério próprio. Pô, eu me conheço e eu gosto disso. E alguém falar para você, ah, eu não gosto disso, bacana, te respeito. Você gosta? Ah, eu gosto. Qual é o problema de você falar que você gosta? Então, tem um autor chamado Bile Sapienza, que ele fala sobre introdução ao pensamento complexo. Na introdução ao pensamento complexo, ele fala, veja só, ele chama isso de complexo, por quê? Porque o ser humano não tem tanta complexidade psicológica e ele é mais programado, sabe? Mas se uma pessoa fala, eu gosto de maçã, e o outro fala, eu gosto de laranja, na introdução ao pensamento complexo, essas pessoas podem se dar bem. E isso é muito difícil acontecer na vida real, quando um fala, ah, eu gosto da política de direita, eu gosto da política de esquerda. Eles já são vistos como inimigos, ou como um vê o outro como burro, ou um vê o outro como incapaz politicamente. Então, a introdução ao pensamento complexo traz exatamente isso. E você ter um critério próprio é uma coisa. Agora, o autorrespeito já é você ter regras. E não é querendo puxar a sardinha, mas foram centenas de pacientes, são mais de 12 anos que eu atendo. E eu comecei a criar esse padrão para a pessoa gerar esse autorrespeito e criei um curso chamado Código de Conduta. Nesse curso você vai entender as bases da sua identidade, você vai entender como criar o autorrespeito, você vai gerar o seu próprio código de conduta, você vai sustentar esse código de conduta
E você vai entender que toda essa jornada é o que todo mundo fala aí na internet do código do arquétipo do herói. Então o código de conduta, ele te ensina a encarnar o herói. Só que não de maneira superficial, ou faça isso, faça aquilo. Você forja o seu próprio código de conduta. E quando você respeita as suas próprias regras, você tem respeito por si mesmo. E o interessante disso é que quanto maior o teu nível de autorrespeito, maior o nível de respeito que as pessoas têm por você. Quanto maior o nível de critério próprio, maior a admiração as pessoas têm pelas suas convicções. E quando você se conecta com as pessoas, entende isso. Isso é liberdade psicológica. Quando você se conecta com as pessoas, sendo quem você é e se respeitando, você vai ter relações em que você é admirado e que você é respeitado e que você é você mesmo. Ou seja, para a psiconeuroimunologia, você está fazendo o que é correto. Então, eu vou propor um exercício para você, beleza? Você faz se você quiser. Mas analise os grupos que você faz parte hoje e as pessoas com que você convive. E pegue coisas que você não está sendo autêntico, coisas que você faz ou coisas que você diz que acredita, e comece aos poucos, uma vez por semana, em cada um desses grupos ou em cada uma dessas relações, experimentar ser quem você realmente é. Olha, tal coisa eu pensei bem e o que eu acredito realmente é isso. Ou pegar aquele grupo e falar, não, hoje eu não estou afim de tal coisa, eu estou afim de fazer o que eu quero, que é isso. As pessoas que se manterem ao seu lado são as pessoas que realmente querem estar com você. Não quer dizer que você vai ser o do contra, você vai ser o chato. Quer dizer que aos poucos pode ser que você encontre grupos e pessoas que têm afinidade real com você e vai ser muito melhor. Pô, eu quero fazer isso. Pô, a gente também, que massa, entendeu? Então isso acontece muito na internet. Às vezes um influenciador, ele fala o que um monte de gente está pensando e não tem coragem de falar. O que acontece? Pá, as pessoas se conectam com ele. Então eu quero que você faça isso na sua vida, só que não para ser um influenciador da internet. Eu quero que você faça isso para você alcançar mais liberdade psicológica. E aos pouquinhos as pessoas vão conhecer quem você realmente é, e quem gosta de você vai continuar contigo sem problema nenhum e vão sentir até uma conexão muito maior. Cara, a gente tem certas amizades na nossa vida que às vezes a gente tá mal e só a pessoa tá do nosso lado ali sem falar nada. Tá ok, tá beleza. Então por que às vezes uma pessoa é de um jeito na família, é de outro jeito na igreja, mas com alguns brothers consegue ser ele mesmo? Aí a pessoa fala assim, não, às vezes eu vou lá, tomo uma cerveja com meu amigo quando eu tô mal e me sinto bem. Porque ali você foi você mesmo. Mas não quer dizer que ser você mesmo é tomar cerveja. O que eu tô querendo dizer para você é que aquela pessoa te conhece de uma forma que muitos outros não conhecem. Então, quando você tiver uma conduta única, você tiver uma unidade de comportamento, onde você pode ser autêntico na sua família, no seu relacionamento, na sua igreja, com os seus amigos, você vai manter uma solvência moral. Essa solvência moral vai te dar dignidade, vai te dar respeito, vai te dar capacidade, vai te dar hombridade, vai te dar compostura, que são características desejáveis e admiráveis. A gente admira as qualidades, é muito louco isso. Mas quando você vê uma situação muito tensa e você vê uma pessoa sendo paciente, você fala, caramba, aquela pessoa teve muita consciência, ela foi paciente. Ou você vê todo mundo falando uma coisa, fazendo uma coisa que é errada e uma pessoa, não, eu fiz isso aqui porque eu acredito que é o certo. Tu respeita isso, cara. Nós respeitamos as virtudes. Se você quer ter mais virtudes, se você quer ser uma pessoa com mais solvência moral, com mais dignidade interna, começa a fazer isso na tua vida. Mais uma vez, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você quer fazer alguma pergunta, Lourenço, como mudar tal padrão, como identificar isso, como fazer aquilo, coloca aqui nos comentários, eu vou te ajudar, eu vou responder, certo? Me segue também no Instagram e conteúdo sem balela, sem groselha, a gente vai estar sempre a nível mais profundo. Ah, Lourenço, eu vi que você no Instagram não posta todo dia, porque às vezes eu não estou afim. Às vezes eu estou vivendo a minha vida e eu não estou afim de postar no Instagram. Ou seja, a autenticidade ela é mais importante. Agora, quando eu postar, porque eu estou afim, eu vou trazer um conteúdo muito massa para vocês, como sempre. Meus queridos,
Até o próximo vídeo.